Eu acho que o mercado de importação é o novo alvo aí de uma galera, claro que aqui apareceu como marketing, né, gente? Respeito o pessoal de marketing, né? O marketing faz parte de todo mundo, mas talvez colocando assim mais como gurus. Então, eu acho que a importação da China está sendo o novo alvo dos gurus da internet aí, que já mataram tantos outros mercados, né? E esses mercados que eu digo que já mataram, porque eu tive contato com clientes ou então com grandes players de todos esses mercados aqui que eu estou colocando. E eu queria explicar um pouquinho essa minha visão, quais são os perigos, os cuidados, né, que nós temos que tomar cuidado, justamente porque essa questão, quando a gente começa a ter um movimento muito grande de guru, muita gente fora do mercado entrando no mercado novo, que é o maior caso da importação agora, isso daí realmente vira um perigo para nós, tá, gente? E temos que estar atentos e eu quero falar por quê. Então, primeiro lá atrás, ó, que eu coloquei até fiz aqui no ChatGPT só para mostrar uma brincadeirinha, por isso que tá meio errado algumas coisas. Mas assim, lá atrás dropship, né? Então o que que era dropship? Dropship era aquele negócio lá de você comprar lá de fora. Então você ia, faz propaganda, vendia ali o produto no Brasil e pegava aquela mercadoria, comprava lá, por exemplo, no AliExpress e mandava direto para casa do cliente, né? E sim, claro que tinham casos mais elaborados, mas a priori é isso. Então o que que foi o dropshipping para nós, a importação? Mais ou menos vai 10 anos atrás, que eu acho que foi realmente o boom do dropshipping, e que mudou muito até uns 7 anos atrás, por exemplo. Então, o ponto é que antes do dropshipping, o importador ele só concorria com os importadores. Então eu, CNPJ, né, uma empresa importadora, eu só ia concorrer com as empresas importadoras ou com fabricantes no mercado. A partir do momento que eu tive dropshipping, isso começou muito forte com o AliExpress, que foi quando realmente a China tentou começar a vender diretamente para clientes finais. Isso daí realmente impactou muito o mercado. Impactou bastante, principalmente para aqueles produtos que eram muito fáceis de serem vendidos por dropshipping. Então isso daí foi realmente difícil para muita gente acabou meio que quebrando ali ou se adaptando a trabalhar nesse período com o dropshipping. O dropshipping não é aquela realmente aquela forçada para acabar quando aqui no Brasil nós tivemos esse movimento aí do remessa conforme. Mas eu diria, claro, isso daí complicou muito a vida do pessoal do dropshipping, mas para mim também já era um movimento que, mesmo que não tivesse remessa conforme, ele já aconteceria. Por quê? Porque o dropshipping, o intuito é o dropshipper ali, ele está meio que intermediando, né, a relação entre uma empresa chinesa, entre o vendedor chinês e o comprador aqui no Brasil. Só que hoje nós temos muitos sites chineses tentando entrar aqui no Brasil, né. Então hoje nós temos o quê? Além de Shopee, além de Express, nós temos Temu e temos tantos outros aí. A tendência é cada vez mais a China tentando vender para o consumidor final. Eles gastam muito dinheiro com propaganda, muita propaganda, né, movimento muito capital para pegar essa parcela. Então, no final das contas, o dropship perdeu espaço para o próprio mercado. Ao mesmo tempo em que a importação começa a ficar um pouco mais vantajosa, esse movimento aí dos chineses vindo para bloquear o mercado, na minha opinião, um pouco também da parte do dropship. Pô, sem contar a Shein, teve aquela Wish uma época, né, que arrebentou também com o mercado. Então, assim, dropship, na minha opinião, caiu por aí. Realmente, no boom do dropshipping, a gente teve esse movimento aí também de gurus, cara, todo mundo empurrando dropship, todo mundo empurrando dropship. Só que olha só que curioso, até hoje eu tenho gente ainda que vem às vezes com estrutura de importar e quer ir para dropship. Teve um caso aí mesmo, né, de um marido de uma influencer grande, que ele queria, ele começou a fazer dropship, até falei na época, falei, olha, eu não acho que é legal, eu acho que a gente não tem controle lá do fornecedor chinês, você está comprando ali de um varejista, né, para mandar para o seu cliente. Se você não tem marca, tudo bem, mas se você tem marca, eu acho que é um negócio muito ruim de se fazer. Você não tem controle nenhum, pode dar um monte de problema. E na legislação brasileira, pelo que eu entendo, quando você faz dropship, você é obrigado a entregar o produto caso o cliente processe e tudo mais. Então, enfim, dropship para mim morreu. Quem ainda está entrando nessa, eu acho que ainda está atrasado, eu acho que o mercado já passou e vai cada vez ficar mais difícil justamente pelas empresas chinesas entrando no Brasil. Depois a gente teve também esse mercado de encapsulado, né. Teve um cliente meu que foi para a China comigo, ele ficou 8 anos atrás, se eu não me engano, o cara era gigantesco nesse mercado de encapsulado. Vendia lá, por exemplo, em Bitcoin, sabe, até que fiquei pensando naqueles programas lá, para os velhinhos comprarem ômega 3, aí paga lá sei lá quantos 50 centenas de reais por negócio de ômega 3 e tudo mais. Só que assim, mesma situação, né, então o mercado que ficou cheio de gente vendendo encapsulado. Você vai depois em outra farma, as próprias farmácias começaram a entrar, então, mas a gente também teve esse movimento guru, né? Muitos gurus na época vendendo encapsulado, vende encapsulado, faz encapsulado.
ou então vira afiliado de capsulado, foi até acabarem com o mercado. Então acabou com o mercado, na minha opinião, na época, e tanto que esse cliente meu que vendia, o cara vendia muita coisa, muita, que era realmente negócio, o cara tinha um call center só para vender encapsulado. Nem sei que fim deu, a não ser que ele mudou de produto, se eu não me engano, a última vez que eu vi ele, ele estava tentando vender alguma coisa de cozinha, artigos de cozinha e coisa do tipo. Depois nós tivemos esse movimento de coaching, né? Eu coloquei coaching aí, mas vocês sabem do que eu estou falando. Toda essa guruzada começou a falar: não, vamos falar de negócio, vamos todo mundo virar empresário, vamos todo mundo virar dono de startup e tudo mais. E combinando de mais ou menos, né, com o pessoal também de marketing. Então, esse guru, eu creio que assim, na verdade, o pessoal de marketing acabou sendo mais uma vítima, né? Do pessoal de guru, porque entrou o marketing digital, então essa questão de lançamento. Na minha opinião, realmente a gente foi aí que começou a ter uma série de banalizações. E não, de software, tá? Que entrou aí também nesse meio. Para quem é do mercado, minha formação é em tecnologia, então eu acompanho ainda coisas do mercado. A gente tem, por exemplo, esse mano Davinho aqui, e ele começou a falar muito, né? O canal dele cresceu, e ele fala muito justamente disso, né, dessa banalização do mercado de TI, dessa questão aí de como mudou, né? De como os gurus conseguiram transformar um mercado que era muito estável em algo aí que muita gente entrando, não, vamos todo mundo fazer desenvolvimento de TI, vamos todo mundo fazer software, porque todo mundo vai ficar rico, então vamos vender curso, vamos fazer lançamento, tudo em torno de software. Então, assim, todos esses mercados, isso, na minha opinião, nos últimos 10 anos, né? Claro que nós temos muitos outros além desse, mas eu acho que esses daqui são os principais, pelo menos que eu tive mais contato. Todos esses mercados passaram pelo mesmo movimento que a importação da China agora está passando também. Nós temos o quê? Muita gente vendo que existe um mercado ali que está parado, um mercado que é estável, um mercado que tem alguns concorrentes, mas tem ali, ele é meio que controlado, oferta e demanda boa, é um mercado estável, né? Como é o exemplo aqui do mercado de importação. E eles começam a perceber o quê? Que, poxa, tem oportunidade ali de fazer dinheiro, não é? Eles começam a ver, não, é um mercado estável, é um mercado que tem poucos players, ou então que tem uma certa barreira de entrada. E importação era isso, né? Importação ainda é isso, na minha opinião. Só que a gente e você vê um pessoal que era de marketing, você vê um pessoal que trabalhava com educação, você tem um pessoal que às vezes era lojista. Então a gente começa a ver um movimento, na verdade, de todo mundo vindo agora para importação. E eu não estou falando só isso porque eu trabalho com importação, né? Não, até porque a empresa é pequena, eu sou muito tranquilo, sou muito enxuto também, então não me afeta tanto assim, a gente continua tendo clientes e tudo mais. Mas no mercado como um todo, eu diria que para quem está entrando, principalmente agora em importação, é importante saber disso, por quê? Porque você vai ter que estar ciente que realmente você está entrando num momento em que muitos importadores novos estão entrando. Muitos novos estão entrando. Eu fui para a China quando ano passado, talvez em maio, abril. Eu lembro que eu fiquei em janeiro, depois acho que eu fui em abril, mais ou menos. Acabei combinando de ir lá na época da Canton Fair. Cara, voo cheio, 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 cheio. Cheio, cheio, realmente de um jeito assim, incrível. Eu lembro que até eu conversei lá no check-in, acho que era da Qatar Airlines, se eu não me engano, até eu falei com o cara, ele falou, nossa, tá cheio. Eu falei, mas o pessoal tá indo lá pra China, tá indo pra onde? Ele falou, não, é a tal da Canton Fair. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Nossa, eu nunca vi tanta gente assim. Ele falou até, antes tinha muito chinês, né? Nessa época tinha muito chinês trafegando de um lugar para outro, mas desse ano, cara, ele falou, nossa. Então, assim, realmente lá na Canton Fair, estava aparecendo, sabe, quando você está na Europa, assim, você começa a ouvir brasileiro conversando, você vai lá, a mesma coisa, cara, muito brasileiro. Então, assim, é um período realmente que você está entrando, que nós estamos agora, tem muita gente vindo. Aí muito marketing, e começa a ter realmente marketing, o pessoal trazendo isso como uma solução para todo mundo, e virar uma solução para todo mundo. E a importação não é uma solução para todo mundo. Importação tem muitas coisas aí que eu converso em outros vídeos, mas assim, no final das contas é uma solução para todos. E o pessoal que é guru, cara, o cara vai enfiar de tudo. E olha só isso aqui, até para exemplificar um pouco, eu deixei separado esse post que eu vi, não é uma crítica, porque todo mundo, né, pode vender o que quiser também nessa vida. Eu acredito em livre mercado. Mas olha só que interessante, aquele Carlos Wizard, cara, Carlos Wizard, não dúvida dá de quais? Da Mundo Verde, não era? Como que era? Polishop? Polishop, será? Mago das Franquias, tá coberto de Rancho, foi engraçado, né?
Founder Group Multi Company, mas eu acho que era isso, né? Polishop, Mundo Verde, enfim, todo mundo conhece o Carlos Wizard aí. E o Carlos Wizard, ele está com problemas aí, né? Falência. Cadê? Faz anúncio para dizer que não pertence a Wizard, Alpagates alega calote, Carlos Wizard vai à justiça, bilionário sem dinheiro, Carlos Wizard deve milhões a XP. Isso daqui são notícias, né, de 2022, 2023, não sei como que tá agora. Mas eu sei assim, que não tem nada a ver com China, tudo bem, já comprou de China, né? Mas não é que falassem que ele realmente é, era prestador de serviço na China, ou o foco dele era atender consultores, fazer Canton Fair, nunca nem vi ele em Canton Fair lá. E é assim, e ele está oferecendo um pacote, mentoria para Canton Fair. Agora, vai ter imersão para Canton Fair. Sabe outro cara que eu vi também fazendo Canton Fair? Foi aquele lá que fala gritando. Ele era do Ricardo Eletro. Ricardo Eletro. Ricardo Eletro. Fala gritando. Eu lembro disso nessa questão que fala gritando, que eu vi alguém outro dia falando também, Ricardo Eletro, que é tão férreo. Ricardo Eletro. Na China. Ricardo Nunes. Será que é ele? Ricardo Nunes. Aqui, ó. Aqui. Esse daqui, ó. Aqui. Missão China. Falei assim, o Ricardo Nunes, ele foi um cara que quebrou, né? Quebrou. Ricardo Nunes. Ricardo Eletro. Ah, aqui. Fundador Ricardo desenvolve metodologia para impulsionar empresas. Falei do fundador Luca em palestra sobre sociedade. É engraçado isso, né? É, novamente, cada um faz o que tem que fazer para lucrar nessa vida, né? Mas o meu ponto é assim, é muito doido, né? Muito engraçado esse pessoal vindo com tudo. E a galera vai comprar, vai ir e vai lutar. Na Canton Fair, por exemplo, eu vou fazer alguns vídeos sobre a Canton Fair. Eu acho que nessa altura do campeonato, com tanta gente indo para lá, faz cada vez menos sentido. E né, era importante ir para a China, para Canton Fair, pô, quando não tínhamos pouquíssimos, né? Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos brasileiros indo. Aí era legal. Há 12, 13 anos atrás, quando eu fui a primeira vez, quando eu fui trabalhar lá no Canton Fair, realmente tinha poucos brasileiros. A proporção era realmente pequena. Fazia sentido, né? Você ia ver novidade, você ia talvez encontrar algum produto que talvez ninguém tinha, ou tinha um ou outro trazendo. Agora adianta, você tá lá no stand da Canton Fair, cara, o que passa de gente falando português é incrível, é muita gente. Isso. Aí não tem, aí é mais fácil você procurar na Alibaba. Então, assim, o meu ponto é, cuidado, né? O que que isso significa? Significa que o mercado vai ficando cada vez mais competitivo. Muita gente entrando, então a gente começa a ver realmente isso, para mim, esse movimento de guru, todo mundo entrando, começando a vender pacote, começando a vender Canton Fair, começando a vender custo de importação, começando a vender lançamento, mentoria, e vai cada vez baixando, né? Eles vão cada vez baixando o público que pega. Então, se antes, vamos supor, antes Canton Fair, pô, a gente focava em quem? Vamos focar só em pessoal que realmente, né, já está operando em importação. Ou então tem grandes empresas que vão focar nisso. Então, beleza, aí você vai baixando o público, porque esse público é um público pequeno, vai baixando. Aí daqui a pouco tem gente falando assim, não, você tem R$ 1.000 para importar, vale a pena você financiar uma viagem para Canton Fair, porque você vai pegar esses 1.000 aí e multiplicar por 100, né? Porque a promessa tem que compensar o investimento seu. E essa conta não vai fechando. E essa conta não vai fechando até um ponto que a chance de você comprar algum serviço ou tentar entrar no mercado com determinado valor e sendo prejuízo vai ficando cada vez maior. Que foi o que aconteceu nos outros, né? Quantas pessoas que compraram curso, que participaram de lançamento, né, que investiram tempo, dinheiro lá atrás, esses mercados aqui que eu citei, e que realmente saíram no prejuízo, foram muitos, né? E aqui a importação da China, eu diria que a gente realmente está passando por um movimento parecido. Por isso que eu digo, tem que tomar cuidado, é um movimento de risco e tem que saber muito bem onde está pisando e a gente tem que ser esperto, né? Temos que ser compradores, inclusive, nesse momento, quando nós vamos decidir realmente se a gente entra no mercado, como que nós entraremos, a velocidade como que nós teremos que lidar com aquilo. Então, eu sempre falo muito da questão de investimento, por exemplo, uma questão financeira, né? Mas, enfim, isso daí fica de assunto para os próximos vídeos. Então, você concorda com o que eu falei ou você acha que eu estou viajando? Pode ser que eu esteja viajando também.
Mas essa é a minha impressão. Mas se você discorda, deixa aí seu comentário. Se você tem uma experiência parecida, deixa aí no comentário também, né? Quem sabe eu não faço um vídeo aí te respondendo. Então, espero que você tenha gostado. Um grande abraço.